Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui à Casa do Concurseiro. Eu sou seu professor e amigo Fabrício Biasotto e dando continuidade nas nossas videoaulas de matemática financeira, nesse momento a gente vai começar a falar literalmente sobre juros. Então aqui começam a entrar as equações, os modelos matemáticos ou fórmulas da matemática financeira. Beleza? É claro que a gente vai começar na parte mais simples da coisa, que é literalmente a base de todo o resto que nós iremos ver daqui para frente. É literalmente a base. O que a gente vai ver aqui nessa videoaula, a gente vai usar para sempre. Acredite, vai usar. Tudo vai ter ligação com essas coisas aqui. Show de bola? Então esse primeiro slide, neste primeiro momento, a gente vai falar literalmente sobre juros, o que são juros, para que você entenda e quais são as observações necessárias que serão utilizadas em toda a área de matemática financeira para você poder resolver todo e qualquer tipo de questão no seu concurso público. Show de bola? Então vem comigo, dá uma olhada aí. Juros, definição, ou seja, o que é juros? Juros é o dinheiro pago pelo uso do dinheiro emprestado. Parou. Que porra é essa, Fabrício? Dinheiro emprestado. Comprar a prazo. Entenda, a gente já falou sobre isso. R$100 no bolso hoje não serão R$100 no bolso o ano que vem. Digamos que você tenha uma inflação acumulada total de 1% durante o ano. R$100 no bolso hoje, digamos que hoje seja 1º de janeiro de 1900. Beleza? No dia 1º de janeiro de 1901, você não tem mais R$100 no bolso, você tem R$99. A nota é azul, a garopa, a nota de 100, só que o poder de compra não são R$100, são R$99, porque houve desgaste do dinheiro, ou seja, você perdeu o poder de compra pela inflação. É por isso que toda compra a prazo não tem jeito. Toda compra a prazo tem que ter juro. Não existe em nenhum local do planeta compra sem juros. 6 vezes sem juros. Os juros já estão embutidos no preço. Isso é invariável. Por isso que, entrei numa loja, tal, não sei o que, pererê, aí, qual o preço? O preço é R$1.000, mas tu pode fazer em 5 vezes sem juros. Ok, mas eu não quero fazer em 5 vezes, eu quero comprar hoje. Ele tem que te dar o desconto dos juros que está embutido dentro desses R$1.000. Aí você vai ter que chamar o gerente da loja e aí você vai se indispor. Né? Você vai brigar com o gerente porque ele vai falar assim, não, eu não posso tirar desconto porque o preço já está muito barato, então como é sem juros, tal. Então presta bem atenção. Entenda, você não precisa comprar nessa loja, vai em outra. Não existe compra sem juros. Por quê? Porque você sabe que a inflação é mensal. Mais do que isso, quinzenal. Mais do que isso, semanal. Mais do que isso, a inflação é diária. Então, R$100 hoje não são mesmos R$100 amanhã. Então, não dá para você comprar um dinheiro, uma coisa hoje e querer pagar R$100 por isso daqui a 30 dias. Porque daqui a 30 dias, R$100 você sabe que não serão R$100. A inflação vai tirar poder de compra. Entendido isso? Isso que quer dizer pelo uso do dinheiro emprestado. É o famoso compra no fiado. É o famoso chegar no bar e falar assim, posso pagar essa cerveja amanhã? O problema é o seguinte, é o que diz lá, quadrinho de bar, né? Banco vende cerveja? Não, banco não vende cerveja. Então bar não troca cheque. Por isso que bar não vende fiado, porque não é a área comercial dele. Beleza? Ponto final. Qual é o grande problema? O grande problema é que se você comprar uma garrafa de cerveja hoje, que ela custa R$10, amanhã você não pode pagar R$10. Amanhã você vai ter que pagar R$10,50, que é o juro do dia. Você entendeu agora? Então, o comprar a prazo, por isso que bar não gosta de vender fiado, porque comprar a prazo é você assinar um papel
com a promessa de que você vai pagar no mês que vem, daqui a 30 dias. Aí você tem toda a instituição oficial, que são as instituições financeiras, geralmente bancos, que financiam isso para você, fazem esse financiamento para você, já embutido os juros dentro desse valor. Você tá entendendo? Ou seja, eu tô levando um produto hoje só para pagar ele daqui a 30 dias. Se eu fizer em 5 vezes, eu só vou pagar esse produto daqui a 5 meses. Porra, que loucura, praticamente meio ano. Então você tem a meia inflação do ano inteiro acumulada, olha que doideira. E é claro que ninguém sabe de quanto é essa inflação. E quem se ferra é quem vende o a prazo, porque vai que a inflação dá uma estoporada. Depois que ele emitiu o teu boleto, ele não pode aumentar o valor da prestação? Pode. E aí ele acaba perdendo dinheiro. Então é uma coisa de alto risco, sim ou não? Por isso que os juros é o dinheiro pago pelo uso do dinheiro emprestado, ou como remuneração do capital empregado. Aí é você colocar o seu dinheiro num investimento qualquer em atividades produtivas. Entendido o que é juro? Show de bola. Observações gerais. Agora que vem a coisa importante. Você tem aqui, ó, vou até te mostrar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 parágrafos, beleza? Os 3 primeiros parágrafos são literalmente todas as observações de toda a matemática financeira empregada em qualquer canto do planeta Terra. O 4º e último parágrafo aqui não é uma observação. Eu vou dizer para você que é muito mais uma dica do tio Fabrício para que você resolva melhor os seus problemas. Mas vamos a elas, eu vou te explicar um por um o porquê que essas observações são importantes. Primeiro, a taxa de juros ou desconto, tanto faz, mais ou menos, não me interessa, elas serão simbolizadas pela letra I de igreja e I minúsculo, tá? E o tempo ou o prazo ou também o número de parcelas, que é a mesma coisa, tempo, prazo ou número de parcelas, é tudo a mesma coisa. Eu sei que não são, eu sei, mas em matemática financeira iremos considerar como sinônimos. Beleza? Que eu vou simbolizar pela letra N de navio. Já vou aparecer. Em algumas bibliografias, para quem estudou ou não matemática financeira, para quem teve ou não matemática financeira na escola, tem gente que gosta de usar o tempo, prazo ou número de parcelas como letra T minúsculo. Tem outros que gostam de T maiúsculo e tem outros que gostam de N. Eu prefiro utilizar a letra N. Eu prefiro. Ah, mas eu gosto de T. Pode usar o T, não tem problema. Isso é apenas notação, é uma questão de preferência, ok? Muito bem. Devem necessariamente estar sempre na mesma unidade de tempo. Meu Deus. Esse, acredite, dos concursandos em concurso público é o maior erro que as pessoas cometem. É sério. Por quê? Porque você está lendo lá o problema e isso acontece muito e você sabe que acontece. O cara fala lá, não sei o quê, uma taxa de 120% ao ano. Ao ano. Beleza? E ele fala que vai investir esse dinheiro durante 6 meses. Parou. Entendeu o problema? A taxa anual, tempo mensal. Não pode. Essa é a primeira coisa que você tem que botar na tua cabeça. A taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade de medida de tempo. Todos eles têm que estar no mesmo tempo. Ou eu pego 120 e divido por 12, beleza, para ter a taxa mensal ao mês. Ou eu pego o mês e transformo em ano, 0,5 ano. Aí fica ano, ano, ok? Ou se você preferir, mês, mês, ok. Acredite, tu erra isso, porque você acaba passando por cima. E geralmente a culpa é da própria taxa, tá? Então toma cuidado. Taxa e tempo, ou número de parcelas, ou prazo, ou prestações, não interessa.
tem que estar na mesma unidade de tempo. Taxa e tempo tem que estar na mesma unidade de tempo. Isso é fundamental em todas as equações. Por quê? Porque, como eu já havia dito para você, em todas as equações de matemática financeira terá necessariamente o I de taxa e o N de tempo. Em todas as equações, sem exceção. Então, tomar cuidado com isso. E isso é o que você mais erra. Você não erra a fórmula, você não erra a conta, você erra a unidade de medida. Já falamos sobre isso, inclusive, lá em porcentagem. Lembra? Beleza. Segunda coisa muito importante. A taxa I, letra minúscula, que a gente já definiu que eu vou usar a taxa I, deve ser sempre utilizada na forma racional. Então, 2% ao mês eu tenho que usar 0,02. É só dividir por 100, ok? Ok? Não pode esquecer. Nas equações de matemática financeira é necessário fazer uso da notação racional. Lembra que porcentagem pode ser simbólica, pode ser fracionária ou pode ser número racional. Tu tem que usar este aqui. Esta é a notação da matemática financeira para a taxa. Não pode esquecer. Beleza? Terceira observação. Como é que se conta tempo na matemática financeira? Então presta bem atenção. Matemática financeira não é exclusivamente dinheiro? Sim. Dinheiro é exclusivamente calendário comercial. De novo, dinheiro é exclusivamente calendário comercial. Todos os meses do ano, não interessa qual, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Todos os 12 meses do ano terão exatos 30 dias. Isso é invariável. Não pode esquecer de jeito nenhum. E assim fica óbvio que o meu ano, ele terá 12 meses vezes 30 dias, 360 dias. Você não pode esquecer isso. Pelo amor de Deus. Ah, mas fevereiro é no máximo 29 se o ano for bissexto. Não te perguntei nada. O calendário é exclusivamente comercial. Quantos dias tem em janeiro? 30. Em fevereiro? 30. Em março? 30. E assim todos os 12 meses do ano. Entendido isso? Entendido isso? Tem uma única e exclusiva exceção em toda a matemática financeira que apenas nos juros simples, de novo, somente, única e exclusivamente nos juros simples, que existe a possibilidade do calendário ser convencional. Aí é janeiro, fevereiro, março, abril, 31, 28 ou 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, entendeu, né? E aí o ano 365 dias, se bissexto 360. Mas isso eu vou falar. Esquece. Esse é um modelo de exceção e quando for oportuno eu te aviso. Se o sistema de capitalização ou desconto, não me interessa juros ou desconto, qualquer coisa for composto, e acredite, 99,9% da matemática financeira ela é composto, sistema composto. Em sistema composto não existe calendário convencional. É exclusivamente comercial. Show de bola? Então calendário comercial, ponto final. O quarto e último parágrafo, dar preferência para prazos mensais, salvo expresso no texto da questão um prazo diferente estipulado. Fabrício, por que você está me falando isso? Porque presta bem atenção. O cara que vai fazer a sua questão, ele vem dos Estados Unidos? Não. Por que eu estou falando dos Estados Unidos? Porque Estados Unidos é uma coisa que a gente mais entende, né? Que a gente estuda mais.
Entende mais. Às vezes até mais que o próprio Brasil, mas tudo bem. Por que eu estou te falando isso? Nos Estados Unidos, se você for procurar emprego e o cara perguntar qual é a sua pretensão salarial, você primeiro tem que entender se ele está falando por hora de trabalho ou anual. É sério. Nos Estados Unidos é muito difícil você dar uma pretensão salarial mensal. Você vai dar uma pretensão salarial no ano ou uma pretensão salarial por hora trabalhada. Quando eu tô te falando isso, você já tá até pensando, caralho, isso fica até difícil para eu entender, porque eu não tenho esse costume. Por que você não tem esse costume? Porque você é brasileiro. Não é porque, brasileiro é ruim ou merda. Não tô falando isso. Nós, brasileiros, trabalhamos com o nosso dinheiro por mês? Sim ou não? A vida inteira é por mês, então a gente já tem o costume de entender melhor a relação do dinheiro no tempo em prazos mensais. Quando fala em quinzena, quando fala em semestre, em ano, já fica até difícil de pegar. Sim ou não? Por isso que eu tô falando, isso é uma dica. Dá preferência para prazo mensal, deixa tudo ao mês, porque você entende e faz a conta melhor, ela fica mais redonda. Por que eu tô te falando isso? Exatamente porque o cara que vai fazer a sua questão, ele é brasileiro. Então ele também pensa de forma mensal. Então primeiro ele faz o exercício por mês. Depois ele inventa trimestre, ele inventa semestre, que é só multiplicar por 3, multiplicar por 6, dividir por 2. Aí ele dá uma inventada. Mas ele cria o exercício ao mês, entendeu? E por que salvo expresso na questão? Porque às vezes ele, principalmente em sistemas de amortização, você vai ver isso, que ele te dá uma taxa ao ano e fala pagamentos anuais. Aí beleza, aí tá escrito no texto. Ou ele pede, determine o tempo em ano, beleza. Aí você vai ter que trabalhar com ano, tudo ano, porque ele mandou. Se ele não falar nada, trabalha com mês. Fica muito mais fácil. Acredite, fica. Show de bola. Então essas quatro observações que estão aqui, a primeira, a segunda, a terceira, geral da matemática financeira em qualquer canto do planeta Terra. A quarta é uma dica pelo fato de estarmos no Brasil e você vai fazer concurso para o Banco do Brasil. Show de bola. Por isso que dá preferência para prazo mensal se ele não fala nada. Caso contrário, ele pede, aí você faz do jeito que ele quer. Show de bola? Beleza, você não vai esquecer. Meu irmão, isso é fundamental em 100% dos exercícios que iremos fazer, dos exemplos, das explicações que iremos ter daqui para frente. 100%, você não pode esquecer isso. Show de bola? Beleza? Muito bem. Aí sim, aí a gente entra literalmente no que são juros simples. O regime de juros simples será quando o percentual de juros incidir apenas e uma única vez sobre o valor principal. Como assim? O que? O valor principal, não esquece, é a mesma coisa que capital, que é a mesma coisa que empréstimo, que é a mesma coisa que nominal, que é a mesma coisa de valor inicial, que é a mesma coisa que valor presente, que é a mesma coisa que valor principal. Você já entendeu, né? Você já entendeu. Te dei vários sinônimos, beleza, para uma mesma palavra. O principal é o que chamamos de capital, ou empréstimo, ou valor nominal. Resumindo, tudo isso é onde a coisa começa. Então, os juros simples, ele é aplicado apenas e uma única e exclusiva vez em cima do valor principal.
ou seja, do valor inicial, que a gente vai chamar de principal, capital, empréstimo, nominal, valor presente, valor principal. Beleza? Aí, cara, cada bibliografia chama de um jeito, vai depender de quem está falando, de quem está escrevendo, qual área da economia você está falando, aí você vai usar a palavra correta ali dentro daquele meiozinho, daquele nicho. Beleza, mas o principal quer dizer tudo isso aqui, é tudo sinônimo, show de bola? Sobre os juros gerados e a cada período não incidirão novos juros. Entendeu por que uma única vez? Porque os juros é uma vez só. Feito isso, você não vai nem aumentar nem diminuir. Aqueles juros que você calculou serão aqueles para o resto da vida. Show de bola? Você não pode esquecer isso, pelo amor de Deus. Não pode. O valor principal, ou simplesmente principal, é o valor inicial emprestado ou aplicado, onde antes de somarmos os juros. Então, é como eu escrevi aqui, que está exatamente, a minha cabeça está exatamente atrapalhando o valor inicial. Show de bola? Exemplo clássico, vamos para o clássico. É aquele em que a pessoa abre uma conta de poupança no banco, depositando uma quantia em dinheiro. Obviamente que essa quantia é conhecida no dia de hoje. É claro que ela é conhecida. É óbvio que ela é conhecida no dia de hoje. Por quê, Fabrício? Porque meu dinheiro tá no bolso, pô. Tô com o dinheiro na mão, tá contadinho. Eu sei que eu tenho 100 reais. 100 reais. Hoje, que é o dia zero, tempo zero. Começou hoje. Mas a pergunta é, quanto irei resgatar daqui a alguns meses? Em outras palavras, em quanto se transformará aquele valor que foi aplicado? Numa data posterior. Entendeu o que nós falamos lá no começo? Relação dinheiro com o tempo. Estou querendo saber, prever o futuro de enquanto esse dinheiro será resgatado lá na frente. Aí é só fazer a continha. Essa operação de projetar um valor conhecido para uma data lá na frente é a que chamaremos de juros. Show de bola? Beleza, tranquilo. Então, para que a gente não alongue muito e não ultrapassemos o período de meia hora dentro dessa videoaula, a gente no próximo vídeo a gente fala literalmente do que são os juros simples. Show de bola? Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Valeu, tchau, tchau.